Olá, meus amados irmãos, a paz de Cristo, boa tarde. Passando mais uma vez para cooperar com o canal da irmã Keila, dessa vez falando sobre missões. Desde já queremos dizer que missões está no coração de Deus. Gênesis capítulo 3, versículo 15, nos assegura tal coisa. Quando o Senhor disse que da semente da mulher iria nascer um, e a serpente iria ferir o seu calcanhar, mas ele pisaria na sua cabeça. Então, partindo dessa referência, entendemos que missões está no coração de Deus. E nada justifica a igreja ainda estar aqui, a não ser para fazer missões, tá certo? Dar prosseguimento àquilo que Jesus começou. Então, a igreja, ela tem uma vocação dada por Deus, a proclamação do Evangelho em todo o mundo. A vocação da igreja não é política, a vocação da igreja não é esportiva, artística, nem empresarial, embora essas coisas sejam necessárias do mundo aqui, mas a vocação da igreja é atemporal, ela está fora dessa questão terrena aqui, tá certo? Então nós temos, vemos quando analisamos o tema missões, ele quebra muitos paradigmas, né? Por exemplo, a numerolatria, aquelas pessoas que vivem dentro de quatro paredes, um grupo de pessoas que falam, não, nós estamos há 20 anos com esses 10 crentes aqui, o importante é a qualidade, não é a quantidade. Isso não é legal. Outra coisa é a numerofobia. Aqueles trabalhos, aquelas comunidades que trabalham com aquela visão de só gerar quantidade sem qualidade. Então é bom trazer um equilíbrio e missões para quebrar esse paradigma, tanto da numerolatria, quanto da numerofobia, tá certo? Então, como diz um professor, não ser extremista, nem legalista, mas equilibrado, tá certo? Então, a missões, ele traz, o tema missões quebra esses paradigmas, e é bom conscientizar, volto a repetir mais uma vez, a vocação da igreja não é política, não é esportiva, nem artística, nem empresarial. A vocação da igreja é atemporal, vai além das coisas terrenas. E nada justifica a igreja continuar aqui, a não ser fazer missões, prosseguimento aquilo que Jesus começou, iniciou e constituiu a igreja, fundou ela, a partir de Mateus 16, versículo 18, edificaria minha igreja e as portas do inferno não irá prevalecer contra ela. Ela foi inaugurada no dia de Pentecostes e a orientação é pregar o Evangelho até a partir de Jerusalém, Samaria, até os confins da terra. Muito bem. Rapidamente, como eu falei, missões está no coração de Deus, a partir de Gênesis 3, versículo 15. E quando olhamos, despaginando a Bíblia, encontramos em Apocalipse 13, versículo 8, o Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo. Então, provando que missões está no coração de Deus, o projeto da salvação. 700 anos antes do nascimento terreno de Cristo, ou de Jesus, o Jesus o Cristo, Isaías profetizou no capítulo 7, versículo 14, eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome será chamado Emanuel, quer dizer, Deus conosco. Porque o pecado rompeu essa comunhão, essa relação entre Criador com a sua criatura. Não é? Carta aos Romanos 3, versículo 23, diz que todos os pecados destituídos estão afastados, né, da glória de Deus. Então, Emanuel, Deus conosco, trouxe de volta a comunhão. Mas vamos lá. Por que fazer missões? Porque é uma ordem do Senhor. Isso não é
produto da mente nervosa de pregador, de pastor, da igreja J, da igreja E, da Assembleia de Deus, da igreja Batista, da igreja Pentecostal, a cobra de Moisés, a cobra de Faraó, e tantos nomes bacanas que tem por aí, né? Engraçado. Isso não é coisa da mente de comunidade JR. Isso é bíblico. Devemos fazer missões porque é ordem do Senhor. Mateus capítulo 28, versículo 19, Jesus diz: Ide, fazer discípulos de todas as nações, ensinando-as, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então esse ide não é um pedido, não é por favor, é uma ordem. João capítulo 20, versículo 21, Jesus disse: assim como o Pai me enviou, eu também envio a vós. Marcos capítulo 16, versículo 15, aquele texto bem conhecido: ide, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Outra vez o ide, está no imperativo, tá certo? Devemos fazer missões porque é ordem do Senhor. O apóstolo Paulo tinha consciência disso. Em Atos 20, versículo 24, ficou registrado: e nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria o meu ministério, o ministério que recebi do Senhor Jesus Cristo, recebi de Deus, e dar testemunho, o ministério que recebi do Senhor, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Ainda na primeira carta aos Coríntios 9:16, ele diz: se anuncio o Evangelho, eu não tenho que me gloriar, pois é-me imposta essa obrigação, observe que está no imperativo, obrigação, e ai de mim, se não anunciar o Evangelho. Outro motivo porque devemos fazer missões, porque é uma prova de amor. O que a igreja tem de melhor que não troca por nada dessa vida? Não precisa Davi Miranda ressuscitar dos mortos, trazendo divina revelação. Basta um bom senso. Jesus. Então pregue isso, ensine isso para as pessoas. Demonstre a sua maior prova de amor para com o próximo, entregando aquilo de melhor que a igreja tem. Trabalho social faz parte, tudo bem, mas isso é coisas terrenas, passageira. Mas Cristo é atemporal. Isso leva o homem à salvação, tá certo? Então devemos fazer missões porque é uma prova de amor. Muito bem, outra coisa poderíamos abordar aqui, mas vamos correr por causa do tempo. Como fazer missões? Eu vou mencionar aqui 3 formas de se fazer missões. Uma delas é indo ou enviando. Se você não vai, então envie alguém. Então, nós temos comunidades antigas que não investem em missões, não tem um departamento missionário, não faz questão nenhuma de mexer com isso. Às vezes até algumas têm aquele protocolo: nós temos um culto de missão tal dia, mas na realidade não faz missões. Teoricamente bacana, mas na prática negam isso. Como fazer missões? Indo ou enviando, tá certo? Se não vai, a igreja não vai, então envie um missionário. Quantos missionários a sua comunidade enviou o ano de 2020? Nós estamos em 2021, já é o 3º mês do ano, não é? Fica esse questionamento. Outra forma de se fazer missões. Como se fazer missões? Orando, tá certo? Nós temos, graças a Deus, algumas pessoas que têm um trabalho de intercessão muito forte pela causa missionária, pela causa da igreja no Brasil e no mundo. Mas são poucas pessoas também. Não estou falando daquelas orações de pé da cama, mesmo aqui Jesus debaixo da coberta. Nós temos muita orientação sobre missões, oração sobre oração de ataque, oração de defesa, oração de suprimento. Isso tudo é teoria, mas na prática as pessoas não oram. Mas você, através da sua oração, você faz missões. A oração de Moisés rendeu uma nação, né? O Senhor falou que ia destruir Israel, e daí gerar outra geração, outra nação. E a Moisés orou e o Senhor poupou aquela nação, tá certo? A oração de Ana gerou um juiz, um sacerdote, um profeta em Israel. Estou me referindo a Samuel. A oração de Ana gerou isso. A oração do rei Ezequias rendeu para ele 15 anos de vida. Então,
E a Bíblia recomenda que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Jesus disse que poucos são os ceifeiros, mas que rogássemos, tá vendo? Orar, rogássemos ao Senhor da seara para que envie ceifeiros. Os ceifeiros são poucos, mas devemos rogar ao Senhor da seara para que envie ceifeiros. Então, vamos orar para que as barreiras caiam por terra, o budismo, o espiritismo, o shintoísmo, e tantas outras religiões que não geram vidas para Cristo, só rende ibope para a sua própria religião, seu grupo religioso. Vamos orar que barreiras caiam por terra, que tenhamos liberdade política, religiosa, não só no Brasil, mas no mundo. Através das suas orações você pode fazer missões. Outra forma de se fazer missões, contribuindo, tá certo? Há uns comentários esquisitos, grosseiros. A obra de Deus não precisa de dinheiro. Não se faz com dinheiro, gente. Enquanto a igreja estiver aqui, tem despesas. Quem é que paga água, luz? A igreja não vive de gato. Ela tem despesas. Eu sei que tem gente que luxa do altar. Tem uns pastores charlatão? Tem. Obreiro charlatão, apóstolo, apostila. Eu sei que tem gente que luxa do altar, mas não é por causa dessas coisas que eu vou largar minha obrigação. Susana, Joana, no capítulo 8 de Lucas, do Evangelho segundo o Senhor Jesus, segundo o Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Lucas, no capítulo 8, é mencionado Joana e Susana sustentavam o ministério do mestre com as suas fazendas, com as suas finanças. Jesus tinha um tesoureiro. E para que existe um tesoureiro se Jesus não usar dinheiro com a gente? Tem coisa que basta um bom senso. Não é? A igreja primitiva, Barnabé vendeu, deu uma oferta, não era 10%, é 100%. Vendeu uma propriedade, uma grana boa, e colocou os pés dos apóstolos para que cobrisse as despesas da igreja. Então essa ideia de que a obra de Deus não é feita com dinheiro tem que cair por terra, isso não existe. Ao ler a Bíblia você menciona isso. Volto a repetir, tem muita gente luxando do altar, mas não é por causa disso que devemos parar de contribuir e ajudar a obra de Deus. É lógico, pedir orientação divina, os lugares onde há extrema necessidade, investir, tá certo? Colocar a sua oferta lá. Obreiros poderiam estar em muitos lugares, mas infelizmente não tem como sustentar um obreiro no campo, ele ficar em determinada região se ele não tem o que comer, tá certo? A obrigação minha, aquilo que eu posso fazer, o que você pode fazer, Deus não precisa fazer. É uma obrigação minha contribuir, obrigação sua contribuir através da sua oferta, da sua contribuição. O avanço do reino de Deus vai continuar. As despesas têm que ser pagas e somos nós que temos que pagar. Então aquilo que é para Deus fazer, Deus vai fazer. Mas aquilo que está na minha responsabilidade, na sua responsabilidade como missionário, temos que fazer, tá certo? E que Deus abençoe. É um breve... pequeno comentário sobre o tema missões. A gente sabe que o tema é muito vasto, mas deixo essa pequena mensagem para a meditação de vocês. Então, resumindo, todos nós somos um missionário. Ou você faz missões indo ou enviando, orando ou contribuindo. Não tem como ficar fora desta grande comissão. E fazer missões porque é ordem do Senhor, é uma prova de amor para com o nosso semelhante, tá certo? Deus abençoe, um grande abraço a todos e Manqueila, estamos aí. Deus continua abençoando vocês.